No episódio anterior, testemunhamos a providência divina na busca por uma esposa para Isaque, o filho da promessa. A história de Rebeca nos mostrou a fidelidade de Deus em guiar os passos de seus servos e em cumprir suas promessas, mesmo nos detalhes mais íntimos da vida. Isaque e Rebeca se uniram e a linhagem da promessa estava pronta para a próxima geração. Mas a jornada da fé é frequentemente marcada por desafios e conflitos, mesmo dentro da própria família. Agora, no episódio 12 da cronologia bíblica, mergulharemos em uma das narrativas mais complexas e humanamente falhas do Gênesis, a história de Jacó e Esaú, a luta pela primogenitura. Esta é uma saga de rivalidade fraternal, engano, bênção e a soberania de Deus que opera através das imperfeições humanas. Isaque e Rebeca, após 20 anos de casamento, ainda não tinham filhos. Rebeca era estéril, assim como Sara havia sido. Mais uma vez, a promessa de Deus de uma grande descendência para Abraão parecia estar em risco. Isaque, seguindo o exemplo de seu pai, orou ao Senhor por sua esposa. E o Senhor ouviu sua oração. Rebeca concebeu, mas a gravidez não foi fácil. Os filhos lutavam dentro dela, causando-lhe grande angústia. Ela buscou a Deus perguntando: "Se é assim, por que vivo eu?" A resposta divina veio em forma de uma profecia que moldaria o destino de 2 nações. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Esta profecia, dada antes mesmo do nascimento dos filhos, estabelecia a soberania de Deus sobre a escolha e o destino, independentemente do mérito humano. Ela revelava que o plano de Deus não se baseava na primogenitura natural, mas em sua própria eleição. Quando os dias de seu parto se cumpriram, eis que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a nascer era ruivo, e todo ele como um manto de pelos. Por isso lhe chamaram Esaú, que significa peludo. Logo depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar, ou suplantador. Desde o nascimento, a rivalidade estava predestinada, marcada em seus nomes e em sua chegada ao mundo. Os meninos cresceram e desenvolveram personalidades e interesses distintos. Esaú tornou-se um homem do campo, um caçador hábil, um homem robusto e viril, que amava a liberdade e a aventura. Isaque, seu pai, amava Esaú, pois gostava de comer de sua caça. Jacó, por outro lado, era um homem tranquilo, que habitava em tendas, preferindo a vida doméstica e pastoral. Rebeca, sua mãe, amava Jacó. Essa preferência parental, embora compreensível, criou uma divisão na família e alimentou a rivalidade entre os irmãos. A primogenitura, na cultura da época, era um direito sagrado. O filho primogênito recebia uma porção dobrada da herança e a liderança espiritual da família. Era um privilégio que trazia consigo grande responsabilidade e bênção. No entanto, Esaú, o primogênito, demonstrou um desprezo notável por esse direito. Um dia, Esaú voltou do campo, exausto e faminto. Jacó estava cozinhando um guisado de lentilhas. Esaú, com a impetuosidade que o caracterizava, disse a Jacó: "Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado." Jacó, com a astúcia que o caracterizava, viu uma oportunidade e respondeu: "Vende-me hoje a tua primogenitura." Esaú, em sua fome e desespero momentâneo, desvalorizou completamente seu direito de primogenitura.
Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá, pois, a primogenitura? Jacó insistiu: Jura-me hoje. E Esaú jurou, vendendo sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. A Bíblia comenta que assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Este ato revela o caráter impulsivo e materialista de Esaú, que valorizava mais a satisfação imediata de seus desejos físicos do que um privilégio espiritual e um legado duradouro. Jacó, por sua vez, demonstrou uma ambição calculista, mas também uma compreensão do valor da promessa, embora tenha usado meios questionáveis para obtê-la. Anos se passaram e Isaque envelheceu. Seus olhos enfraqueceram e ele sentiu que sua morte se aproximava. Ele chamou Esaú e disse: Meu filho, toma agora as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e trazemo para que eu coma e a minha alma te abençoe, antes que eu morra. Isaque, apesar da profecia de Deus e do desprezo de Esaú pela primogenitura, ainda desejava abençoar seu filho primogênito. Rebeca, que havia ouvido a conversa, decidiu intervir para garantir que a bênção da primogenitura fosse para Jacó, conforme a profecia divina. Ela chamou Jacó e disse: Ouvi teu pai falar com teu irmão Esaú, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e tu o levarás a teu pai, para que ele coma e te abençoe antes da sua morte. Jacó, com uma ponta de hesitação, expressou sua preocupação. Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu sou homem liso. Porventura meu pai me apalpará, e serei a seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Rebeca, porém, estava determinada. Sobre mim caía a tua maldição, meu filho. Somente obedece à minha voz, e vai e trazemos. Ela preparou o guisado, vestiu Jacó com as melhores roupas de Esaú e cobriu suas mãos e a parte lisa de seu pescoço com as peles dos cabritos, para simular a textura peluda de Esaú. Jacó, então, levou o guisado e o pão a seu pai. Isaque, desconfiado por causa da voz de Jacó, perguntou: Quem és tu, meu filho? Jacó respondeu: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz como me disseste: levanta-te, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Isaque, ainda incerto, apalpou Jacó e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. A ambiguidade era palpável. No entanto, a combinação do toque e do cheiro das roupas de Esaú, que Jacó estava usando, pareceu convencer Isaque. Ele comeu e bebeu, e então pronunciou a bênção da primogenitura sobre Jacó. Deus te dê do orvalho do céu e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja todo aquele que te amaldiçoar, e bendito seja todo aquele que te abençoar. Mal Jacó havia saído da presença de seu pai, Esaú chegou do campo com sua caça. Ele preparou o guisado e o levou a Isaque, dizendo: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. Isaque, tremendo violentamente, perguntou:
Quem, pois, é aquele que caçou e me trouxe caça? E eu comi de tudo antes que tu viesses, e o abençoei, e ele será bendito. Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, soltou um grito amargo e muito forte e disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Isaque respondeu: Teu irmão veio com engano e levou a tua bênção. Esaú, então, lembrou-se da venda da primogenitura. Não é com razão que se chama Jacó? Pois já 2 vezes me suplantou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E ele chorou em alta voz. Isaque, comovido, mas incapaz de anular a bênção já proferida, abençoou Esaú com uma bênção secundária. Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho do céu de cima, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esta bênção, embora menos grandiosa que a de Jacó, ainda prometia prosperidade e, eventualmente, liberdade do domínio de seu irmão. O ódio de Esaú por Jacó se tornou intenso. Ele disse em seu coração: Os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Rebeca, ao saber da intenção assassina de Esaú, chamou Jacó e o aconselhou a fugir para Harã, para a casa de seu irmão Labão, até que a fúria de Esaú diminuísse. Ela disse a Isaque que estava cansada da vida por causa das filhas de Et, as esposas cananeias de Esaú, e que Jacó não deveria se casar com uma delas. Isaque então chamou Jacó, o abençoou novamente e o instruiu a não tomar esposa das filhas de Canaã, mas a ir para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e de lá tomar uma esposa das filhas de Labão, irmão de Rebeca. Assim, Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã, fugindo da ira de seu irmão. A história de Jacó e Esaú é um retrato cru da natureza humana caída, onde a rivalidade, o engano e a busca por vantagens pessoais se manifestam. No entanto, ela também é um testemunho da soberania de Deus, que, apesar das falhas humanas, cumpre seus propósitos. A profecia de que o maior serviria ao menor se cumpriu, não por causa da justiça de Jacó, mas por causa da eleição divina e do desprezo de Esaú por sua primogenitura. Esta narrativa nos ensina que as escolhas que fazemos, especialmente em relação às coisas espirituais, têm consequências duradouras. Esaú trocou um privilégio eterno por uma satisfação momentânea, e Jacó, embora tenha agido de forma enganosa, valorizava a bênção da aliança. A história também nos lembra que Deus pode usar pessoas imperfeitas para cumprir seus planos, e que sua graça é maior do que nossos erros. A jornada de Jacó para Harã marcaria o início de um novo capítulo em sua vida, onde ele mesmo seria enganado e forjado pelo sofrimento, aprendendo lições valiosas sobre a fidelidade de Deus. No nosso próximo episódio, o episódio 13, acompanharemos Jacó em sua fuga e o encontro transformador que ele terá com Deus. Você descobrirá a história de A Escada de Jacó, o sonho em Betel. Não perca! Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder o próximo capítulo desta saga e deixe seu comentário sobre a lição mais importante que você tira da história de Jacó e Esaú. Até lá!